Você tá pronta pra isso? Em 2022, ela vai poder escrever a sua história. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Você já deve ter ouvido essa propaganda sobre o novo ensino médio ao longo do último ano do governo de Jair Bolsonaro. Após uma série de críticas em relação ao programa, o Ministério da Educação deve suspender uma portaria que dava prazos para a implantação dessas alterações. E deveremos suspender qualquer mudança do Enem, né, em relação a 2024 por conta dessa questão do novo ensino médio. Não terá mudanças esse ano, né? Já a implementação do novo modelo nas salas de aula, iniciada em 2022, não deve ser afetada pela decisão do governo federal. Como esse novo modelo foi instituído por lei, para ser totalmente revogado precisa passar pelo Congresso Nacional. A reforma do ensino médio vem sendo alvo de críticas de entidades estudantis e uma parcela das associações do setor. Mas o secretário de Educação e alguns especialistas defendem que ajustes no novo modelo são possíveis, mas veem a revogação como um retrocesso. Quem executa a política do ensino médio no Brasil são os estados brasileiros, não é o MEC. O MEC apenas ele coordena, ele dá as diretrizes, mas quem executa são os estados. Como é que eu vou fazer qualquer mudança sem ouvir os estados brasileiros? Há 2 semanas, Lula chegou a comentar nas redes sociais que o ensino médio não ia ficar do jeito que está. O ministro da Educação, Camilo Santana, abriu uma audiência pública para discutir o assunto, que tem prazo inicial de 90 dias para ser encerrada. Eu acho que a determinação do presidente é essa, é ter o melhor ensino médio possível para os nossos jovens brasileiros. Não é só simplesmente chegar e revogar, precisa discutir, e é isso que nós precisamos fazer. E espero que nesses 90 dias da portaria a gente possa ter a decisão. A consulta pública prevê audiências públicas, oficina de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares. No dia 15 de março, estudantes fizeram um protesto pressionando pela revogação, em uma primeira rusga de entidades estudantis com a gestão petista. O dia foi de manifestação em todo o país. Estudantes foram às ruas em Brasília, no Rio de Janeiro, na Bahia. Em São Paulo, o protesto contra o novo ensino médio reuniu centenas de estudantes. O ensino médio é uma das etapas com mais problemas no país, com 90% dos estudantes terminando esse período sem saber o que se espera em matemática e 60% em português. O currículo engessado e distante da realidade do jovem é considerado uma das razões do fracasso da etapa. A reforma do ensino médio foi inicialmente instituída por meio de medida provisória pelo ex-presidente Michel Temer. É com especialíssima satisfação que eu sanciono esta nova lei do ensino médio. A reforma definiu que parte do ensino médio seria feito com as disciplinas básicas e obrigatórias e o restante flexível. Os estudantes teriam como se fosse um cardápio com os chamados itinerários formativos, que são caminhos de estudo que poderiam escolher. Cada estado criaria os seus, com propostas interdisciplinares, contemporâneas e próximas do interesse do jovem. É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. O número de horas anuais obrigatórias passaria de 800 para ao menos 1.000, ou de 4 para 5 horas diárias. Como dissemos, a mudança iria ocorrer durante o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, não houve ajuda do Ministério da Educação para que os estados formassem professores para essas novas áreas. Soma-se a isso as inúmeras confusões e saídas de ministros ao longo da gestão do ex-presidente.
Está na cadeia, preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro por quase 2 anos, Milton Ribeiro. A suspeita de que durante a passagem dele no Ministério da Educação tenham ocorrido episódios de corrupção passiva. Afinal, o novo ensino médio precisa ser revogado ou dá para alterar o que foi proposto? O que ele vai significar para os estudantes brasileiros? Sobre o assunto, vamos conversar com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Manuel, tudo bem? Tudo bem. Bom, começar pelo mais quente, e aí gostaria que você nos atualizasse. Afinal de contas, o governo Lula, o Ministério da Educação, vai mesmo revogar esse cronograma de adaptação do Enem em relação ao novo ensino médio? Revogar, eu acho que não seria a palavra que eu usaria suspender, porque senão vai confundir com esse pedido de revogação da lei, que vem aí de alguns grupos, que inclui entidades estudantis, algumas associações educacionais, inclusive muitos aliados, né, do PT e do governo Lula. Então a gente diria que o que ele vai fazer é suspender o cronograma do novo ensino médio. O que isso significa na prática? Significa não mudar o Enem, porque estava previsto que o Enem ia ser mudado em 2024 para se adaptar à reforma do novo ensino médio. Só que agora eles vão esperar, pelo menos por 60 dias, para tomar essa decisão. Pode o Enem mudar de novo em 2024? Pode. Só que em 60 dias, a ideia é que o Enem não vai mudar em 2024, entendeu? Vai se paralisar tudo por 60 dias, inclusive a ideia de mudar o Enem em 2024, para se avaliar melhor, refletir melhor sobre o que está dando certo. O que se entende é que, na verdade, muito provavelmente o Enem não vai mesmo mudar em 2024, porque é o que o Camilo tem batido bastante, mas não muda nada na escola, isso que é importante, né? Essa suspensão não vai parar um cronograma que já começou. Eu tenho feito uma metáfora que eu acho que ajuda a entender, que é o seguinte: é como se a gente tivesse o governo dizendo que vai suspender um jantar que já foi servido o prato inicial, o prato principal, a sobremesa, e falta só o cafezinho, entendeu? Perfeito. Tudo bem, o jantar foi suspenso, mas a gente já comeu tudo, falta só o cafezinho. É isso, porque já começou a reforma. Então, no primeiro ano do ensino médio, o ensino médio tem 3 anos, já foi implementada em todas as escolas públicas e particulares do país. No segundo ano, também está acontecendo este ano. Ninguém vai parar agora no meio do ano letivo de implementar, de mudar o currículo, entendeu? Implementar quer dizer, o currículo foi mudado, então ninguém vai remudar o currículo e voltar para o que era no passado, com as 13 disciplinas tradicionais, no meio do ano. Não dá para fazer isso, é impensável. E aí, no ano que vem, qual era a previsão do cronograma? Que os 3 anos já tivessem implementados, então seria o terceiro ano que vem. Mas é bom lembrar que tem muitos estados, como São Paulo, por exemplo, que já começaram em 2021. Então, esse ano já estão no terceiro ano, já estão completando a implementação. Então, menos ainda, adiantaram o calendário, entendeu? Que esse cronograma era um cronograma máximo, né, de se fazer. Então, alguns estados já começaram. Então, não dá para dizer que suspender o cronograma vai parar o que está acontecendo nas escolas, entendeu? Não tem como parar agora, a não ser que, de fato, se revogasse a lei. Para isso, precisa passar no Congresso Nacional. O MEC poderia mandar para o Congresso uma lei pedindo revogação, que é como esses grupos pedem, e aí, de fato, o ensino médio voltaria ao que era antes da reforma. Uhum. Vou usar uma outra expressão, então, outra metáfora, a expressão trocar o pneu com o carro andando. Um pouco o governo pensa assim sobre o que vai fazer com o ensino médio, Rê? Na verdade, eles estão parando por 60 dias esse carro, né? E falando, vamos discutir agora. E aí, só que isso, 60 dias, o que você faz numa escola? Não dá para mudar nada, vai continuar, né, nas escolas, mas eles vão discutir. Eles estão parando por 60 dias o cronograma que previa que, dentre outras coisas, mas a mais importante, que o Enem de 2024 seria mudado. E aí, às vezes, até abre esse risco, né? Porque lá no INEP, que é o órgão que é responsável pelo Enem, já está tendo todas as discussões, os trabalhos técnicos para se mudar o Enem em 2024. Fica a dúvida, o que eles fazem agora no INEP, por exemplo? Param de trabalhar nessa mudança de 2024, porque o cronograma parou por 60 dias?
né? Isso é uma crítica que se faz. Por que que durante essas discussões o INEP não pode continuar estudando e pensando, né, que perguntas vão ter, porque é muito difícil mesmo com essa mudança do Enem, porque hoje, com esse novo ensino médio, além das disciplinas tradicionais que a gente conhece, português, história, geografia, entram os tais itinerários formativos, que são áreas de aprofundamento que juntam algumas áreas, ou que se aprofundam em uma específica, ou ensino técnico, são áreas previstas que tinham sido pensadas para serem um ensino mais contemporâneo, né, mais próximo do estudante, ligado ao mercado de trabalho. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui em São Paulo, a gente tem uma disciplina que se chama, um itinerário que se chama Se Liga na Mídia. Dentro desse itinerário tem várias disciplinas, área de jornalismo, educação midiática, de português, né, de linguagem, então junta algumas coisas e se forma um itinerário que a própria rede de ensino inventou. Esse também é um outro problema. Cada estado ficou muito aberto, cada estado criou os seus itinerários. Aqui em São Paulo você tem vários e variados, em outros estados tem outros temas, não houve um direcionamento do MEC de, olha, vamos fazer itinerários mais ou menos, né, por aqui, para depois a gente poder avaliar. Não, está muito aberto, cada escola particular também pode fazer o mesmo. Uhum. Então pode fazer o seu itinerário, os seus itinerários, porque no mínimo tem que ter 2 itinerários. Então, imagina para avaliar isso, como é que o Enem vai avaliar esses itinerários tão diferentes no país? Então o INEP tinha que estar trabalhando nisso, para poder, lá em 2024, conseguir, de fato, ter essa prova nova. Só que agora estão mandando parar tudo. Entendi. Essa suspensão, Rê, é um sintoma da pressão sobre o governo de algumas alas que querem revogar a reforma do ensino médio? Eu acho que é um aceno para essas áreas, para esses grupos que de fato estão pedindo a revogação. Não sei se eles ficaram tão contentes assim, porque eles queriam mais, né? Hoje eu já vi algumas declarações de que queriam sim a revogação completa, e essa é só uma paralisação por 60 dias, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 60. Mas sim, são grupos aliados ao PT, né, entidades estudantis, por exemplo, que ajudaram a eleger o Lula, associações de classe, associações de professores de universidades públicas, né, não todas as universidades, mas professores ligados à universidade pública, ligados à esquerda. Então, são grupos que ajudaram a eleger. Nessa conversa que o Camilo Santana teve com o Lula ontem, isso foi levantado. Estavam também o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, estava o presidente do CNTE, que é a Confederação dos Trabalhadores em Educação, né, que é uma dessas entidades, estava também na reunião com o Lula. Então, foi um claro aceno para esse grupo, que é importante politicamente, né, para o governo, e que está aí pedindo algo já faz um tempo, desde que o Lula assumiu. Também porque essa reforma, a gente precisa lembrar, foi instituída primeiro por medida provisória lá no governo Temer, né? Que é considerado que deu um golpe na ex-presidente Dilma Rousseff, então já veio com essa carga. Depois a reforma virou lei, mas foi assim que ela começou. Então, desde então, esses grupos são contrários à reforma e agora viram a oportunidade de trazer a sua voz com o presidente Lula eleito. Renata, e sobre esse mérito, o que você tem ouvido de especialistas na área de educação? Revogar é o caminho? A proposta política é boa, mas a gente tem dificuldade na execução? Qual que deve ser o destino do ensino médio no país? Olha, a gente tem realmente muitos lados. Eu acho que um consenso, tem alguns consensos, né? O primeiro consenso é que o ensino médio não estava bom, né? Os índices que a gente tem de aprendizagem, de evasão, são muito ruins, né? O jovem não se identifica mais com o ensino médio do país. A gente tem 90% dos jovens que terminam o ensino médio, por exemplo, sem saber o adequado em matemática, 60% em português. Isso é histórico, já tem há anos, né? E há mais de uma década se discute no país como mudar, e se discute no mundo inteiro, né? Esse ensino secundário, dele ficar mais próximo do jovem, ficar mais próximo do mercado de trabalho, de um projeto de vida desse jovem, de ser um ensino mais integral, né? Desse menino ficar mais tempo na escola e com professores dedicados a ele que conheçam a trajetória desse jovem.
E também há um consenso de que esse nosso ensino médio, esse nosso currículo era muito engessado. Se discute também no mundo inteiro e no Brasil a flexibilização de um currículo, não se ficar nas disciplinas tradicionais, trazer para a escola muito desse mundo contemporâneo que o jovem vive hoje, justamente para fixar ele na escola e para ter mais interesse pela escola. E o novo ensino médio tem esses pressupostos, né? Traz esses pressupostos. Agora, ele não conseguiu fazer o que ele previa também por N razões, né? Por problemas na concepção, como ele foi concebido, eu falei agora mesmo essa possibilidade aberta de ter um monte de itinerários, ele tirou horas ali das disciplinas básicas, tem muita gente reclamando disso, e principalmente a implementação não conseguiu ser feita da maneira correta, ela teve que acontecer durante o governo Bolsonaro e durante a pandemia. Então, você imagina, o MEC não ajudou em nada os estados, precisaria ter dado mais dinheiro para os estados, ajuda técnica para os estados, para ajudar em formação de professores para darem essas aulas, esses itinerários, aulas que os professores nunca deram na vida, não foram formados para isso, essa que eu citei sobre mídia, os professores sabem disso para ensinar os alunos, entendeu? Então, a implementação também foi muito atrapalhada. Os estados fizeram o que eles puderam nesse tempo, com algumas ajudas aí de entidades, da sociedade civil, mas obviamente não ficou a contento, tem muitos problemas, tem algumas experiências legais dando certo? Tem, mas a maioria é de muito problema, né? Mas o que eu quero lembrar é isso, que em teoria, a ideia, eu concordo e há um consenso entre educadores que a ideia é boa. Então, a revogação vai nos levar para quê? É o que eu pergunto, a voltar ao ensino médio que a gente tinha há 10 anos? Será que essa é a solução? É isso que muitos educadores não concordam, né? Que a gente não pode voltar para o ensino antigo, com as 13 disciplinas tradicionais, que não estava nem ensinando, nem fazendo com que o jovem permanecesse na escola. Só uma última pergunta, Rê. E do ponto de vista político, como é que o Camilo Santana, ministro da Educação, tem conduzido esse foco de crise, visto que chegou ao presidente da República? Na segunda-feira foi uma confusão. Eu acho que ele não conduziu bem na segunda-feira. Ele deu uma entrevista no Ceará, no estado dele, dizendo que ia suspender prazos do novo ensino médio e que não ia mais mudar o Enem. Depois, passou o dia inteiro e o MEC não confirmou oficialmente que isso ia acontecer. A imprensa foi atrás de informações em off, né, que a gente chama em off, são informações que não são dadas oficialmente, e ficou aquela confusão, né? Escolas, estudantes, professores nessa incerteza de será que vai acontecer isso mesmo, né? Porque ninguém confirmava oficialmente. E aí foi por isso que o Lula chamou o Camilo lá, para tentar resolver essa bagunça. Eu acho que ele não foi muito hábil ali nessa questão de declarar numa entrevista uma coisa que era importantíssima, mas a gente sabe que já havia essa discussão interna no MEC de mudar essa portaria, né? O que ele está fazendo é suspender uma portaria que dá esse cronograma, então já havia desde a semana passada essa discussão, só que ele deixou escapar ali na entrevista, e depois não soube conduzir ao longo do dia, não soube confirmar, e trouxe uma incerteza enorme, né? Você imagina os estudantes na escola pensando ontem e até hoje, né, com essa suspensão aí de 60 dias, pensando, o que vai acontecer, né? Eu tô aqui no segundo ano que vem será que eu vou fazer o Enem de acordo com o ensino médio que eu fiz, ou com o ensino médio antigo Perfeito. Que eu não cursei? Né? Ele não sabe, o estudante, objetivamente o estudante que está hoje no segundo ano, não sabe que Enem que ele vai fazer ano que vem. Quer dizer, quem é atingido, que está exatamente na transição, fica numa situação muito desconfortável. Muito, muito. E é horrível, né? São jovens, é uma geração que tem o direito de ter um ensino médio pleno, bem feito e bem avaliado. Depois, porque essa prova do Enem vai definir, muitas vezes, o futuro dele na universidade. E ele não tem a menor ideia para o que ele tem que se preparar. Né? E olha como é confuso. Se eles mantiverem essa ideia do Enem não mudar em 2024, todo mundo que estiver saindo do ensino médio vai ter feito o novo ensino médio. E vai fazer o velho Enem. Será que vai avaliar bem esse novo ensino médio? O currículo é outro. Né? É isso. Por isso que é muito confuso.
E por isso que a gente não pode dizer que, de fato, essa decisão já está tomada. Mas, do ponto de vista técnico, é difícil mesmo você fazer esse novo Enem em tão pouco tempo. Não começaram os trabalhos no INEP. Os trabalhos começaram, estão muito incipientes. Você precisa mudar todos os itens, as perguntas. Iam ter 2 fases, perguntas dissertativas, para essa parte mais flexível do currículo. Nada disso foi pensado ainda. Tem que fazer um pré-teste, testar essas questões. Tem muito trabalho ali dentro. Então, eu acho que não dá tempo, mais mesmo. Mas vai ser bem complicado essa avaliação do ano que vem, né? Perfeito. Bom, seguiremos com foco nisso, acompanhando junto com a Renata Cafardo todos os desdobramentos. Isso ainda terá muitos desdobramentos ao longo do tempo, porque é um assunto crucial, estratégico para a educação brasileira e coloca também sob teste o governo Lula e seu ministro da Educação, Camilo Santana. Por hora, Renata, ficamos muito felizes aqui que você tão bem explicou para a gente do que se trata todo esse imbróglio. Obrigado, viu? Imagina, obrigada, é sempre um prazer participar. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.